Nós vamos retomando o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e nós vamos para o capítulo número 11, Sexo, que é o tema de hoje, então. No capítulo anterior, nós estudamos sobre uma desencarnação bastante dolorosa, provocada por um aborto, e André Luiz, então, acompanhou todos os momentos tristes dessa desencarnação, porque nós tínhamos ali uma jovem que acabou engravidando, que ela era de uma família abastada, a mãe desencarnou durante a adolescência dela. Ela então, com a beleza, com a riqueza, com o conforto que ela tinha, ela acabou se encaminhando por um caminho de atos de bastante responsabilidade, principalmente no campo do sexo, e acabou então engravidando e engravidou exatamente de um comparsa do passado, de erros graves que ela cometeu, por quem ela tinha uma grande antipatia, e ela então, não apenas não querendo a gravidez, ela sentia também a presença de um espírito que a incomodava muito. Então ela optou pelo aborto. O espírito, então, tomado por essa revolta, acabou, durante aquele momento da desencarnação do aborto, se vinculando a ela de uma forma bastante destrutiva, procurando agravar todas as condições, já que ela fez em casa, com o auxílio de uma enfermeira, para agravar a condição clínica dela, levando à desencarnação. E nessa desencarnação, então, também com esse vínculo bastante estreito de obsessão por parte desse espírito que seria o filho dela. Então, esse é o nosso capítulo anterior. Andréia, eu acho que no próximo domingo, eu preciso ver com a Silvia direitinho, se ela que vai fazer, se está em condições de fazer, mas se ela não fizer, sou eu que faço. Tá? Tanto na sexta como também no domingo. Então eu preciso só confirmar isso direitinho. Então, beleza, vamos lá. Capítulo 11, então, título Sexo. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, que foi essa jovem que eu comentei com vocês, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes na oficina de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante a minha indagação, o aprendiz continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nesses dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos por isso sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos por nossa vez respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos.
A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões do século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Aqui ele fala da peste negra, né? Pois esse número expressivo constitui bagatela, comparado com milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema presente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola, não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo na maioria das vezes absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismo nos campos da estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão da sinalética. A esse respeito formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Então a gente faz uma pausa aqui para comentários, né? Bom dia, Mami, bom dia, Osmar. Então, inicialmente aqui, o que é chamado a atenção por parte desse palestrante, que André Luiz e Calderaro, então, escutam, né, na sua preleção, fala exatamente que na nossa ciência material, a questão da sexualidade ela está muito relacionada com a fisiologia, com a anatomia, enquanto que hoje já é diferente, né? Mas naquela época em que o livro foi publicado, década de 1940, 1950, era observada apenas a questão da parte física. A parte psíquica, hoje né, na atualidade, nós já temos uma avaliação diferente, tanto que já são considerados, por exemplo, né, a questão de gênero, né, de homossexualidade, de transexualidade, de até mesmo, né, de heterossexualidade também. Então esses fatores também são considerados. Mas então nós saímos da visão meramente material, chegamos na questão psíquica, e agora, através dos estudos da doutrina, nós entramos também no campo espiritual, já que, tradicionalmente, de um modo objetivo da psicologia, nós temos apenas essa existência como sendo a realidade de cada indivíduo. A doutrina espírita, então, começa a ter uma visão transcendental, ultrapassando as barreiras da matéria e avaliando exatamente a realidade espiritual, daquilo que o espírito viveu, daquilo que o espírito vive na sua condição, seja de encarnado, seja de desencarnado, e aquilo que ele viverá. Então, todos os comportamentos que nós encontramos hoje, que até pouco tempo eram vistos como distúrbios de personalidade, no caso da homossexualidade e de transexualidade, nós já temos uma visão diferenciada. E essa questão dos distúrbios é uma questão recente. Há pouco tempo esse debate acontecia. Tanto que nós temos ali, né, instituições que procuram trazer ali uma proposta de cura para a homossexualidade. Então, são religiões, são centros psicológicos, centros médicos que procuram trabalhar com os recursos de que dispõem, de uma terapia, de uma medicação, de uma transformação de valores para curar o indivíduo que se mostra que se mostrava com esse distúrbio, que se mostra ainda com esse distúrbio. Mas agora nós começamos então a ter uma visão diferente. Principalmente quando nós observamos a partir da visão espiritual, percebendo, né, ou analisando
tudo aquilo que o espírito pode ter vivido durante a sua trajetória que acaba influenciando hoje na sua personalidade. Uma personalidade masculina, por exemplo, num corpo feminino, uma personalidade feminina num corpo masculino. E aí então, né, acabam trazendo para nós, a partir dessa experiência que esse espírito vive, todas as experiências que ele vai vivenciar, positivas e negativas, no campo familiar, no campo afetivo, no campo profissional, social, em todas as áreas da sua existência, aqui no nosso mundo material. Então aqui nós começamos a ver então que nós analisamos essas forças procriadoras dominantes, tratando agora da parte espiritual, não apenas da parte física, tampouco da parte psicológica apenas. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com os sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Aqui também vale, né, aproveitando aqui a deixa, que quando nós falamos na questão do gênero, a partir do psiquismo de cada indivíduo, a partir da sua personalidade mais marcante como espírito que ele é, nós não tratamos aqui da questão da promiscuidade, porque durante muitas gerações a homossexualidade ou a transexualidade, que eram vistas como distúrbios de personalidade, também eram vinculadas diretamente à promiscuidade. Então o indivíduo que se colocava, se apresentava, por exemplo, como homossexual, rapidamente já era. Então ele é uma pessoa que pratica todo tipo de devassidão sexual. Sendo que, na verdade, nós falamos aqui de personalidade, que é uma análise que nós fazemos, e depois nós falamos também sobre distúrbio, sobre o comportamento desequilibrado no campo da sexualidade, envolvendo todos os gêneros, desde homossexuais, transexuais, ou mesmo heterossexuais. Aliás, se os homossexuais mais se destacam por causa desse comportamento desequilibrado no campo do sexo, os heterossexuais são muito maiores, porém não são julgados com o mesmo rigor. Porque é natural, uma mulher desejar sexo, é muito natural o homem desejar sexo com o sexo oposto, cada um com seu sexo oposto. Dentro dessa normalidade, não importa quantas vezes nem como ele faz, o que importa é com quem ele faz. Com quem ele pratica esse ato. Agora, no campo da homossexualidade, não, se julga com quem ele faz. Por isso, então, temos ali um julgamento maior, por causa desses preconceitos da nossa sociedade que ainda se encontram muito presentes. Por isso, então, é colocado para nós aqui, né, nessa frase que eu li agora. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Então, é exatamente esses sombrios reflexos que atingem a todos nós aqui encarnados. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através do sexo, dos séculos, no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Ou seja, né, enquanto nós criamos revoluções, criamos guerras para transformações de valores da nossa sociedade, como é o caso que nós vemos, né, conflitos atuais, por exemplo, o povo se voltando contra o governante por causa, né, de uma forma de governo, querendo ter ali os seus direitos. Então, guerras aconteceram da mesma forma. Mas no que trata da escravização do psiquismo do indivíduo no campo da sexualidade, isso continua ainda completamente ignorado por todos nós. Né, já que, inclusive, né, isso acaba sendo até um comportamento natural na nossa atualidade, né? Não apenas um comportamento natural, como incentivado, né? Que nós percebemos, né? Na publicidade, por exemplo, produtos são vendidos trazendo, de certa forma, ali, a sensualidade, até mesmo beirando o erotismo de uma forma bastante perigosa. O nosso entretenimento está completamente permeado por esse tipo de estímulo. Uma novela, um filme,
uma série que não tem ali aquela pitada de sexualidade, acaba ficando sem graça. Então, como é que nós vamos lutar contra aquilo que nós gostamos? E por isso ele coloca, então, aqui nesse capítulo anterior, quando ele diz no parágrafo anterior, o cativeiro da ignorância, que é exatamente o que nós vivemos. Por que eu vou combater uma coisa que eu gosto? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando nós tratamos da nossa parte nutricional. Como é que eu vou combater, né, o consumo de carne se eu gosto de carne? Então nós temos aqueles que se abstêm da carne, faz ali a sua opção, mas como é que ele vai travar uma guerra contra os consumidores de carne se é a grande maioria? O que existe ali é aquele trabalho de conscientização, de incentivo e tudo mais, mas não tem como impedir que as pessoas se alimentem de carne. A mesma coisa acontece com o álcool, acontece com o tabagismo. É algo tão natural na nossa sociedade que você coloca algumas restrições, mas você não combate. Agora, no campo da sexualidade, que afeta, né, os nossos impulsos instintivos mais primitivos, por que nós combateríamos? Então, mais uma vez, o que a gente faz é tratar da educação sexual, trazer ali a questão da moralidade, e ainda assim é muito discutível, porque cada um tem ali o seu próprio grau de moralidade com relação a esse tipo de conduta. Uns acham que é exagero, outros acham que é normal. Né? Falamos de relacionamentos afetivos, falamos de relacionamentos meramente sexuais. Então nós temos uma dificuldade muito grande de tratar desse tema, exatamente porque, primeiro, nós não conhecemos a importância do sexo na evolução do espírito. O que nós sabemos é a teoria que é passada para nós, e a teoria, embora ela trate de uma jornada bastante extensa que o espírito percorreu ou terá que percorrer, a realidade nossa é agora. Então eu vou ler que o espírito passa por muitas encarnações, que ele aprende a dominar esses impulsos, que o sexo, que a força sexual é uma força criadora, que vai impulsionar o espírito para a sua evolução, etc, etc. Mas aí eu penso assim no meu dia a dia hoje, o que eu sinto, o que eu desejo, no que eu sou estimulado, quais são as minhas necessidades. E aí então tudo aquilo que eu penso na evolução do espírito até os confins do tempo, muito pouco importância tem quando eu penso no agora. E da força, né, da influência que essa força exerce sobre mim. Por isso, então, no cativeiro da ignorância, que é onde nós nos encontramos, e então trilhamos, né, por esses caminhos sombrios do sexo, trazendo para nós as dolorosas consequências, principalmente atrasando a nossa evolução. Que, como diz Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo, né, não abstinência, mas educação. E não proibição também, é educação. Continua aqui para nós. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações no cérebro. Dimana da desassociação de centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Então mostra para nós aqui também que após a desencarnação, o espírito não anula simplesmente esses impulsos, ele continua sofrendo todas essas desarmonias. E aí quando fala para nós aqui essa desassociação dos centros perispiríticos, né, que nós podemos aqui entender como sendo os chakras, né, principalmente o chakra genésico, que é aquele que se localiza exatamente nessa região pélvica. E aí então nós começamos a analisar, né, quanto tempo demoraria para essa reparação. E aí quando nós falamos desses desregramentos sexuais, que é a parte mais grave, mas nós falamos simplesmente da liberação dessas nossas tendências, esse período que a gente está vivendo agora não poderia ser mais favorável para as nossas observações, que é o caso, por exemplo, do carnaval. Então, primeiro que nós temos nas propagandas que passam na televisão, beba com moderação. E as empresas de cerveja ganham fortunas nesse período. Por isso, então, é aquela propaganda maciça para poder convencer as pessoas ao consumo do álcool. E nós sabemos o efeito do álcool no psiquismo. Depois nós temos ali também a distribuição de preservativos. Curta o carnaval com segurança, esse é o slogan que nós temos hoje.
E aí então distribui preservativos. Mas por que eu precisaria de preservativos? Simplesmente para brincar no carnaval. É porque eu tenho excesso. Então, já que eu tenho excesso, que eu faça isso de uma forma prevenida. Então, esse é um grande laboratório que nós temos para as nossas observações. Quando nós falamos, então, dos excessos, do desequilíbrio e muito mais do que isso, das consequências para o espírito durante a sua trajetória atual. Daquilo que ele vive agora e daquilo que ele continuará vivendo em seguida. E nós temos, para lembrar da gravidade dessa questão, quando Divaldo Franco psicografa, então, de Manuel Filomeno de Miranda, o livro Vida, o livro Sexo e Obsessão, que trata exatamente disso, das influências do carnaval, das consequências do mundo espiritual, as atividades dos espíritos que se encontram presos nessa faixa vibratória inferior, vinculados à sexualidade, às deformações perispirituais. Porque nós lembramos, Sim, tivemos uma psicografia da Cecília que trouxe para nós na semana passada um aviso, um lembrete para nós, na verdade, não é nem um aviso, é um lembrete porque nós já estamos há muito tempo avisados. Mas é um lembrete, para deixar sempre viva na nossa memória essa responsabilidade desse momento em que nós estamos vivendo. Então, quando nesse livro, no Sexo e Obsessão, é relatado, por exemplo, comportamentos semelhantes. Nós falamos, por exemplo, no caso do suicídio, tratamos das deformações perispirituais que o suicida vivencia. Quando nós falamos sobre o aborto, tratamos desse tema também no nosso encontro anterior, exatamente por causa do capítulo que nós lemos anteriormente, e eu falei para vocês do livro Deixe-me Viver, ou do livro Os Abortados. E no livro Os Abortados fala, também como no Deixe-me Viver, das deformações que um espírito sofre perispiritualmente por causa do aborto. Ele se encontrava numa condição de redução perispiritual para poder preparar toda a sua gestação e de repente ele é arrancado disso tudo. Seu psiquismo desordenado começa então a relembrar de forma anterior que ele tinha antes do planejamento encarnatório, daquilo que ele estava durante aquele processo de gestação. Então seu corpo começa a entrar em choque daquilo que ele lembrava, daquilo que ele era agora. No campo da sexualidade não é diferente, porque aqueles que desencarnam vivendo esses desvios da sensualidade e da sexualidade também deformam seus perispíritos pela fixação mental. E exatamente Manuel Filomeno de Miranda lembra nesse livro Sexo e Obsessão, espíritos então com as genitálias completamente deformadas. Muitas vezes até com volumes e formas desproporcionais ao corpo, devido à fixação do espírito. E aí lembra também de carnavais, dos encontros, das reuniões que os espíritos realizam no plano espiritual, apresentando todas essas aberrações, por causa dessa fixação mental. Então o que nós vemos hoje, como eu falei para vocês nessa época de carnaval, quando nós olhamos as pessoas contando quantos beijos elas deram, qual a quantidade de álcool que elas consumiram, de drogas que elas também consumiram, os preservativos que foram recebidos e, consequentemente, os incentivos que também receberam. E aí depois nós temos ali em contrapartida uma campanha, aquele não é não, que as mulheres hoje, adesivos estão sendo utilizados, que elas usam no braço, usam no corpo, para evitar qualquer tipo de assédio. Como lidar com isso? Eu não quero, mas eu estou no meio, onde o meio parece que vale tudo, e o espírito no meio de tudo isso. Então nós transcendemos toda essa imagem que nós temos dos blocos, dos desfiles, das reuniões públicas, tratando onde o carnaval é vivenciado, e nós analisamos cada espírito ali presente conforme o seu entendimento a respeito dos problemas espirituais, das tendências que o espírito tem no campo da sexualidade e, mais do que isso, das ações, dos atos que eles praticam, que acabam depois agravando ou equilibrando a energia sexual, porque ele pode também ter um comportamento regrado, equilibrado, vivendo, como nós comentamos no início. Hoje nós temos retiros espirituais que acontecem pelo Brasil todo, promovidos por várias escolas religiosas, onde os espíritos buscam ali a harmonia e o equilíbrio.
Outros que até gostam de frequentar esses ambientes, mas se mantêm bastante equilibrado, mas apesar do equilíbrio íntimo, as energias em torno continuam muito presentes. Então ele está ali, mas na resistência. A pergunta é, né, quanto tempo ele consegue resistir? Então é o que nós vemos pelo mundo afora, todos esses excessos. Então, como foi colocado para nós, né, a loucura em que se debatem não procedem de simples modificações no cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Ao mesmo tempo em que você tem um longo período de reparação, é também devido à intensidade e o prolongamento do desequilíbrio que o espírito vivenciou. Ou seja, o tempo que ele levou para ficar doente será tão longo, ou se não, foi até maior do que o tempo que ele levou para se recuperar. Porque não é um desequilíbrio que surge de uma hora para outra. É a experiência que ele vivenciou que fez com que houvesse essa desarmonia. E continua aqui na palestra. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isso, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, na sua sublime organização. Então, como nós comentamos também ontem, ao estudarmos o bem e o mal, né, lá no Livro dos Espíritos, nós falávamos sobre os elementos primitivos que compõem a nossa personalidade. Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade fazem parte da nossa personalidade, porque desde o início, naquele período em que nós precisávamos sobreviver, esses elementos eram importantes. Então, quando nós falamos orgulho, egoísmo e vaidade, nós acrescentamos também a sexualidade. O instinto de conservação, o instinto de reprodução, que nós vemos isso nos animais dos mais primitivos, né? Nesses documentários que nós estudamos sobre os animais, né? Sobre a vida animal, ao tratarmos dos 3 reinos, nós vimos ali o comportamento dos animais no campo da sexualidade, da reprodução, o instinto de maternidade. Os machos defendendo ali o seu harém, defendendo a sua reunião, faziam isso, os animais fazem isso de uma forma instintiva. E nós, obviamente, sendo uma evolução desses princípios, nós também trazemos desses princípios inteligentes, nós trazemos também esses valores. E aí, como foi colocado para nós, a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro. Ou seja, não é a carne que é fraca. Kardec aborda isso lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte. Então não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. Então se encontra na alma, na sua sublime organização. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito como nos achamos, para as regiões mais altas. Nestas sabemos, porém, que a feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Então é interessante que ele coloca, né, que os sinais orgânicos que distinguem homens e mulheres, né, nos tempos atuais isso já não é uma realidade. Tanto é assim que nós vemos, né, tanto na homossexualidade, mas também na transexualidade, principalmente na transexualidade, porque não é, por exemplo, a homossexualidade, ela tem ali o indivíduo que tem atração por um indivíduo do mesmo sexo. Homossexualidade, ou homoafetividade, né, para a gente não tornar tão vulgar essa opção. Porque, do contrário, quando nós falamos homossexualidade, a primeira coisa que nós pensamos é um homem que tem desejo por um homem ou uma mulher que tem desejo por uma mulher. E nós não pensamos, peraí, mas ele gosta, ele não gosta, ele ama, ele não ama? A gente só pensa no desejo. Então a homoafetividade também é importante nós lembrarmos. Mas a transexualidade, muito mais do que uma atração que o indivíduo tem
por outro do mesmo gênero, é exatamente ali o indivíduo que não se sente pertencer, não sente pertencer ao gênero sexual que ele apresenta na sua fisiologia. É aquele homem que se acha, que se vê num corpo de uma mulher. Então não é assim, não é uma mulher que gosta de uma mulher. É um espírito que não se sente como mulher, ou um espírito que não se sente como homem, ou um psiquismo, né, como as nossas ciências avaliam hoje, né, o psiquismo feminino, claramente feminino, num corpo masculino. Ou um psiquismo claramente masculino num corpo feminino. Ou vice-versa, né? Não sei se eu falei as duas coisas diferentemente, né? Então, mas nessa época em que é colocado para nós aqui, na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Então já não é mais assim. Nós temos que acrescentar os sinais orgânicos e também os sinais psíquicos. Isso é importante nós avaliarmos. Entre nós, aí ele já aborda aqui a questão espiritual, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito. Ou seja, o espírito, então, ele tem ali a sua história. Não é simplesmente a forma como ele se vê naquele momento, mas ele avalia a sua história. Então ele coloca, como nos achamos para as regiões mais altas. Nesta sabemos, porém, que a feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas, aquele que o indivíduo vive no seu psiquismo naquele momento. Ou seja, né, nós vamos desencarnar hoje. E desencarnando, nós chegaremos no mundo espiritual com que personalidade no campo da sexualidade? Nós seremos espíritos com uma personalidade masculina ou personalidade feminina? E aí nós vemos claramente a influência da condição em que nós nos encontramos hoje. Sendo homem, desencarno, me vejo como homem. A menos que eu apresente uma tendência feminina muito forte, e no mundo espiritual, então, eu acabo assumindo essa condição. Então, francamente ativas, é aquilo que eu me vejo nesse momento. Então, no mundo espiritual, nós temos ali os nomes, nós temos ali o que o espírito viveu, né? Então nós temos André Luiz, nós temos aqui a Cecília, nós temos Joana de Ângeles, nós temos Emmanuel, nós estamos chamando o espírito de acordo com o gênero que eles apresentam. Agora, quando nós falamos assim, mas qual é exatamente a personalidade do espírito em si, na sua totalidade? Nós vamos mudando de personalidades conforme o tempo vai passando, no campo da sexualidade, de acordo com a vivência que nós estamos experimentando. O que para nós é difícil de compreender, né? Porque são poucas as histórias que nós temos, embora na teoria nós tenhamos essa informação, falando, por exemplo, que o espírito pode viver uma personalidade masculina ou feminina de acordo com a sua necessidade, etc, etc, que o espírito não tem sexo, nós aprendemos isso. Agora, um relato de um espírito que tenha vivenciado as experiências no campo masculino ou feminino são poucas. E mesmo assim, quando são relatadas na passagem. Mas não fala, por exemplo, né, nós não temos um relato de um espírito que veio dizer especificamente como ele se sentiu na transição de uma personalidade para outra. Ele viveu ali como uma mulher, por exemplo. Então ele teve ali um relacionamento afetivo, ele teve ali a vivência da maternidade, teve ali toda a sensibilidade característica da personalidade feminina, e depois, numa outra encarnação, ele foi homem. Aí então ele foi um pai, ele foi alguém que teve uma personalidade muito forte dentro da masculinidade. Como foi uma transição? Qual foi o preparo que o espírito vivenciou para sair de um gênero para outro, vamos dizer assim? Então nós não temos essa informação. Então a gente fica pensando, né, quais são as dificuldades que o espírito vivencia quando se trata, por exemplo, né, de um espírito que tem essa transição de um gênero para outro. E a tendência, o gênero anterior que ele teve foi muito mais forte do que esse atual que ele assumiu. Existe a influência, essa é a causa, por exemplo, da homossexualidade? Da transexualidade também? Viveu, né, nós especulamos aqui nos nossos estudos, né,
que o espírito que vivenciou durante muito tempo uma personalidade feminina, depois ele encarna numa personalidade masculina. Então existe ali uma predominância da personalidade feminina. Então são especulações, são ideias que a gente vai lançando para poder analisar essa condição de conflitos entre o psiquismo e o corpo físico e a fisiologia. Então é difícil para nós analisarmos isso pela escassez de informações que nós temos. Então nós vamos pegando ali algumas informações, alguns subsídios de situações que tratam da evolução do espírito, da mudança da sexualidade, e a gente procura encaixar nessa situação, mas não é ali uma análise precisa. Por isso, então, a gente acaba caindo um pouco no campo da confusão. Tanto é assim que até mesmo no meio espírita, nós já tivemos informações que falam sobre distúrbios de personalidade. Esse distúrbio de personalidade, quando você fala distúrbio, você fala quase como uma doença. O que é absolutamente equivocado. Mas aí nós falamos então sobre a predominância e a influência que a sexualidade exerce no espírito de acordo com as suas vivências. Então é algo que a gente vai gradualmente aprendendo, né, através dos nossos estudos. E continua para nós aqui a palestra. Compreendemos, Destart, que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Então olha só quantos valores vão sendo desenvolvidos nessa variação das nossas experiências. Vou reforçar aqui lendo mais uma vez. Compreendemos que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam energia e ternura. Energia de um lado, aquela personalidade. E aqui a gente não fala, quando fala em energia e ternura, nós não falamos aqui que energia é do homem e a ternura é da mulher. Nós falamos aqui que o espírito, muitas vezes nós temos uma mulher com uma personalidade forte, energética, e um homem com ternura. Nós temos fortaleza e humildade, poder e delicadeza. Nós temos inteligência e temos sentimento, iniciativa e intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Convictos desta realidade universal, não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída se não transmudada no estado de sublimação. Então, ou seja, apesar de nós vivermos esse instinto sexual aqui na Terra, demonstrando a nossa personalidade sexual, aqui durante a nossa experiência, nós, quando então desencarnamos, nós não temos essa personalidade destruída, mas ela acaba sendo modificada no seu estado de sublimação. Ou seja, ela vai se depurando cada vez mais, saindo do comportamento sexual e guardando as experiências que foram adquiridas, os valores que foram adquiridos. Então não importa se como homem ou como mulher eu tive uma vida sexualmente ativa. O que importa foi, durante a minha vivência nessa personalidade, que tipo de valores eu desenvolvi, que tipo de força, que tipo de virtude, o que foi desenvolvido exatamente enquanto eu vivi tudo isso. Nós chegamos a comentar sobre isso em outro estudo. Por exemplo, quando nós falamos da maternidade, ela é uma experiência única, que somente a mulher pode saber como é. O homem, por mais que ele estude, se forme em psicologia, se forme em medicina para estudar, ou qualquer tipo de área que trate da questão da maternidade, ele vai saber na teoria, mas viver isso, o sentimento que se desenvolve durante o período de gestação, o próprio instinto da mulher de querer ser mãe, e depois, sendo mãe, de que forma que ela acolhe os seus filhos. Nós vemos isso até mesmo no reino animal, como é diferente, né? Algumas espécies, nós temos ali que a mãe é absolutamente ali cuidadosa e atenciosa, e o macho nem tanto.
Já outros, o macho tem mais ali preocupação do que o macho do que as fêmeas, né? Mas então é uma experiência única. Então viver uma experiência como mulher e vivenciando a maternidade, e depois o espírito volta para o mundo espiritual e começa então a analisar tudo aquilo que ele desenvolveu em termos de valores depois dessa experiência, é algo único. A mesma coisa acontece com o homem também, que tem ali as suas experiências próprias. E aí então depois o espírito, quando ele vai para o mundo espiritual, não importa quantas vezes ele foi homem e se tornou pai, e não importa quantas vezes ele foi mulher e se tornou mãe. O que importa foi o que ele aprendeu durante tudo isso. Porque conforme ele vai se elevando, a questão sexual deixa simplesmente de perder o valor que nós aqui damos no mundo material. Aí sim o espírito se torna assexual, quando se trata das energias sexuais, mas ele se torna um espírito completo pelas experiências que ele conseguiu vivenciar e das conquistas que ele alcançou. Bom dia, Ajuda. E continua. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Desculpem. Então, ou seja, os próprios animais também participam desse mesmo impulso ascensional. E a gente pensa, para complicar um pouquinho mais as nossas reflexões, a gente pensa assim, bom, eu tinha um cachorro, o meu cachorro desencarnou, na próxima encarnação ele vai nascer como cachorro de novo, como macho ou como fêmea? E se ele reencarnar como fêmea, como vai ser ali o seu comportamento? Ele simplesmente não consegue ter qualquer noção disso tudo. Mas aquele princípio inteligente passa por esse processo de transformação e ele tem ali aquisições em termos de valores. Mas nós ignoramos completamente. A experiência da maternidade vivenciada por uma fêmea no mundo animal, o que isso traz para ela? O macho, por exemplo, com aquele impulso que ele tem de defender sua área, de defender ali o seu harém, como eu comentei há pouco, a fêmea, que tem. Essa é uma parte muito interessante, A fêmea é sempre aquela que escolhe. E o macho tem que fazer todo o malabarismo para chamar a atenção. Isso acontece em insetos, isso acontece em aves, acontece nos animais maiores, nos mamíferos e tudo mais. Que dá até pena dos machos, que chega até uma coisa ridícula que eles fazem, mas elas gostam, então que seja assim, parte do instinto, Então, quando se muda a personalidade, o que acontece exatamente no psiquismo desses animais? Ainda que seja de uma forma tão mínima, comparado com aquilo que acontece no psiquismo humano. Por isso, então, as manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional, o mesmo impulso. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta, como acontecia no reino animal. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. Porque era assim que acontecia, Vivendo numa sociedade onde a força física, porque no mundo material, a força física é predominante. E o homem, tendo uma constituição física muito mais desenvolvida, subjugava a mulher. Na atualidade, apesar de todo o desenvolvimento, nós encontramos ainda essa diferença. Tanto é que nós não temos uma lei chamada Lei do Hominicídio. Nós temos lei do feminicídio. Não tem uma lei que protege o homem exclusivamente de um assassinato, de uma violência. Mas nós temos a mulher. E por que nós temos uma sociedade onde houve a necessidade de criar uma lei para proteger a mulher? Porque ainda há essa predominância da força física no nosso mundo material. Mas não integralmente, não totalmente, uma dominação total da mulher, como acontecia no passado, e eu falo de um passado longínquo. Mas conforme a gente vai acompanhando a evolução das nossas sociedades, nós encontramos ainda aquelas que já evoluíram um pouco mais, onde as mulheres conquistaram a sua liberdade, outras sociedades onde existe ainda uma diferença bastante significativa entre a liberdade do homem e da mulher. Basta lembrar que na Arábia Saudita, recentemente, coisa do ano passado,
as mulheres conseguiram conquistar o direito de dirigir um carro, porque não podia. Né? Então, a gente vê ainda o quão distante estamos, né, de termos uma igualdade plena, né? Porque o mundo material, como eu falei para vocês, a predominância da força física ainda é muito grande. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher-mãe e o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A Taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas mesmas extensões do território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressiva. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico, e é estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora, para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. E aqui, claro, né, que os espíritos poderiam colocar, né, sejam pacientes porque as mudanças estão acontecendo. Porque quando nós olhamos num livro de história, principalmente quando se trata, né, da questão da evolução sexual, ou da evolução da sociedade, né, na relação homens e mulheres, sexo feminino com sexo masculino, nós vemos claramente essas mudanças acontecendo, né? Como eram os comportamentos há alguns séculos e como é o comportamento hoje e como será o comportamento em breve. Então a gente espera que essas mudanças aconteçam de uma forma rápida e que nós sejamos testemunhas para vivenciar isso tudo. Mas é uma mudança muito lenta, que não acontece de uma hora para outra. Então nós vemos ali nós fazemos parte desse processo de transformação. Nós não vivenciamos o processo plenamente, o processo pleno aqui na nossa existência. Assim como cada geração que imaginava algo diferente, também não vivenciava isso. Então tudo acontece de uma forma muito lenta, como é colocado ali, né, vagarosamente, embora, para o supremo alvo divino, do divino amor. Então são ali encarnações e mais encarnações, séculos, milênios de transformação, enquanto a gente vai evoluindo, ascendendo, né? Desenvolvendo valores, desenvolvendo o nosso intelecto e também sublimando esses impulsos que são os mais intensivos na nossa personalidade. Porque quando nós falamos de valores, né, nós falamos de virtudes. Então eu vou falar de caridade, eu vou falar de respeito, eu vou falar de fraternidade, vou falar de humildade, enfim, nós podemos citar aqui várias virtudes, mas isso não trata do equilíbrio psíquico do indivíduo no campo da sexualidade. Então nós vamos, na verdade, quando nós simplificamos intelecto na parte intelectual e na parte moral, nós temos que lembrar também que outras transformações importantes vão acontecendo, em que a nossa mente vai se transformando, em que o nosso psiquismo vai se transformando, dominando impulsos, tendências, libertando-nos dos vícios. Então poderíamos colocar tudo isso no campo moral? Poderíamos, mas aí seria simplificar demais algo que é bastante complexo. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação para outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente.
reduzido número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. Voltemos um pouquinho aqui para poder analisar essa passagem que é importante. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. O que significa isso? Significa que nós aceitamos as pessoas como elas são. Todas elas têm acesso ao nosso afeto, ao nosso respeito. Nós conseguimos ser simpáticos com todo mundo? Basta alguém levantar uma bandeira política diferente, de um time de futebol diferente, de uma religião diferente, de um gênero diferente, de uma classe social diferente, de uma nação diferente, que a coisa muda. Porque aí tem aquele que eu gosto e aquele que eu não gosto. Então eu gosto daqueles que de alguma forma me satisfazem. E eu não gosto daqueles que me provocam. Então, raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia. Nós imaginamos, por exemplo, né, o nosso querido Chico, quem fala muito disso é o Carlos Bacelli, né, ele, nos depoimentos e tantos outros, de tantos outros, né, companheiros que o Chico teve na sua vida pessoal, na sua vida de trabalhos no campo espírita. Então o Carlos Bacelli dizia assim: eu nunca vi o Chico falar mal de ninguém. E ele dá ênfase nisso. Eu nunca vi o Chico falar mal de alguém. Ou seja, né, alguém que compreende, né, tem aquela visão que vai além da realidade que a pessoa vive, compreendendo a sua evolução, compreendendo o seu atraso, compreendendo os seus conflitos. Então, nesse caso, raras individualidades. Esse, por exemplo, era um. A gente pega a Madre Teresa, que passava pela rua, e ela se sentia absolutamente incomodada quando via alguém passando por alguma necessidade. Ela não perguntava nome, não perguntava onde mora, não perguntava se tem ou se não tem. Ela via o indivíduo pelo seu sofrimento. Ela via a dor do indivíduo, não o indivíduo. Nós olhamos para o indivíduo. Aí quando nós olhamos, nós pensamos: eu gosto, eu não gosto, é bonito, feio. Eu conheço ou não conheço. Se eu não conhecer, eu falo: bom, não é da minha conta. Se eu conhecer, eu vou rapidamente dar uma atenção. Então essa raridade de manter esse posto da simpatia é algo realmente digno de nota, né? Muito poucos atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme aos quais se entregam desvairadamente. Aqui não precisa nem falar de posse afetiva, né? Porque ele é meu, porque ele me pertence, ele tem que fazer aquilo que eu quero, porque eu sinto ciúmes, porque ele não pode sair, ele não pode conversar com ninguém. E então, aos quais se entregam desvairadamente. Então nós podemos encontrar nos relacionamentos afetivos que nós temos, né, pelo mundo afora, e até mesmo já vivemos experiências semelhantes, né? Quem nunca teve ali um companheiro, uma companheira ciumenta, quem nunca sentiu ciúme na vida por causa de um companheiro ou companheira? Quem nunca quis uma exclusividade? Poxa, você vai sair com seus amigos, você vai sair com suas amigas e você vai me deixar aqui sozinho? Isso para uma relação nossa, né, para um namoro, para um casamento, até mesmo uma relação de amizade, não precisa ir muito longe. Quem nunca viveu isso? Quem nunca sentiu isso? Então, por isso, quando nós chegamos nos extremos, nós chegamos até mesmo, né, em relações que se desfazem, nós temos ali na violência que acontece também. Indivíduos que matam e morrem por causa de ciúmes. Se matam também por causa de ciúmes. Depois nós temos: reduzido número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. Isso nós vemos até mesmo nos nossos animais, né? Quem não tem aqui um cachorro, quem não tem um gato que não tem ciúme? Fala para mim. Ou quem nunca viu isso acontecendo? Você faz carinho num animal, o outro animal rosna. Ele sabe que é carinho, e nós estamos falando
de seres numa faixa primitiva de evolução. E até mesmo nessa faixa primitiva isso acontece, imagina entre nós. Irmãos que sentem ciúme um do outro. Os pais, por exemplo, né, que favorecem um filho mais do que o outro. Pois é. A gente tinha aqui os dois, né? Assim dizia, tínhamos aqui o Zequinha e a Rita, né? O Zequinha já desencarnou, mas os dois, né, quando minha mãe, por exemplo, sentava no sofá ali para poder assistir televisão, era um de cada lado, ela tinha que ficar com as duas mãos ocupadas. Porque se parasse com um, o outro reclamava, né? Então, né, você tem na sua casa, né, ciumento e possessivo, você tem os dois aí, né? Então é difícil, a gente vê isso muito acontecendo, né? E para nós não é diferente. Porque você só pode fazer carinho em mim, porque você não fez carinho no outro, porque você não me dá atenção, porque eu quero, porque você nunca não repara meu cabelo, porque não sei isso, porque você é muito frio. Gnomos do exclusivismo. E aqui diz para nós, né? E às vezes, após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue milênios, e eu tenho certeza que não foi força de expressão, após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício, para extrema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. E aí nós lembramos também, obviamente, né, quando nós falamos da continuidade no mundo espiritual, um espírito que desencarna e continua vivendo as suas carências, as suas dificuldades, e muitas vezes até descambando para um processo obsessivo. É aquele marido, é aquela esposa que desencarnou e fica obsediando o parceiro, dizendo: você me pertence, você é meu, por que você fez isso comigo? E aí cai exatamente nessa desorganização psíquica toda. A Miriam lembrou, né? Se o outro solicita a nossa atenção, é carente. Se somos nós que solicitamos, o outro é indiferente, né? Tudo isso acontece. Infelizmente, nós temos essa dificuldade para encontrar o equilíbrio, exatamente porque a nossa personalidade está indo em processo de formação. E é por isso que os espíritos insistem, né? O auto-amor. Amar a si próprio. Aquele que se ama, ele não tem a carência. Ele sente falta da companhia, obviamente, mas ele tem a segurança de não depender do outro para manter o seu equilíbrio. Então, esse processo do auto-amor é algo que nós estamos aprendendo agora, compreendendo agora e começa agora também a se desenvolver. E continua aqui a palestra. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como o diamante lapidado, gota celeste eleita para refletir a claridade divina, viveu no aluvião, ignorado entre os seixos brutos. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há de dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Responsabilidade, disciplina e renúncia. São 3 pilares que sustentam o equilíbrio sexual. Essas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Ou seja, né, a natureza não dá saltos. Não podemos exigir que o Hotentote, inculto, envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro a ensinar o direito romano. Né, o Hotentote, a gente lembra, né, uma sociedade romana, uma sociedade africana, uma tribo africana muito primitiva, que Kardec, né, na época, no século XIX, tinha sido conhecida pelos exploradores europeus, né, ingleses, franceses e tudo mais. Então era assim, dos mais primitivos. Até mesmo o canibalismo era observado entre eles. Né? Então você pega um Hotentote e você coloca nele uma beca de catedrático, né, aquele que está se formando na universidade, e começa a falar de direito romano de um dia para outro.
Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigorosas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se a tratamento médico como operário que traz à oficina de concertos seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que degalgaram até ao fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se ao conservarem deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Então, esse sentimento animalizado é aquilo que predomina ainda. Valeu, Saldi, até a próxima. Esse sentimento animalizado ainda é algo muito forte dentro de nós. E é ele exatamente que nos traz esses impulsos, muitas vezes incontrolados, e que nos levam a tantas quedas. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mau produto da química mental. A endocrinologia poderá fazer muito com a injeção de hormônios à guina de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. Aqui é interessante que ele fala, né, da manipulação genética, da engenharia genética para escolher o sexo da criança. Mas isso não vai conseguir atingir o psiquismo do espírito que vai reencarnar. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampara o espírito enleado nas sombras. É mister ascender
e em derredor de nossos irmãos encarnados na Terra, à luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor ante os vales da demência, do instinto e das derrocadas, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Então, mais uma vez, haja mais amor ante os vales da demência do instinto e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. O que ele coloca para nós é quando se fala sobre a medicina da alma, é a medicina que trata com amor, com o sentimento, com respeito, com a atenção, com o cuidado do espírito adoecido. A medicina terrena, embora hoje esteja muito mais humanizada do que em gerações anteriores, porque nós temos a medicina terrena, nesse caso, né, ela acaba sendo muito mais preocupada, né, estando muito mais preocupada com o físico do que com o espiritual. Então hoje nós temos ali, mas nós vemos que é algo que não necessariamente seja uma generalidade. Você vai ao médico, muitas vezes é indiferente, muitas vezes é um médico descuidado, um médico que é agressivo nos seus comentários, na forma como ele cuida do paciente. Então a medicina é preocupada com o corpo, o que importa é a prescrição que você passa para o indivíduo, para o seu paciente. No caso da medicina da alma é diferente, se você não consegue sensibilizar o doente, você não consegue transformá-lo. Então é aqui que ele coloca para nós, então, o grupo de espíritos que tratam da medicina da alma e o grupo dos homens que tratam da medicina física. Certamente, né, o objetivo é fazer com que tudo isso seja unificado, para que o homem, principalmente os encarnados, sejam capazes de tratar a alma e o corpo, no mesmo atendimento, no mesmo consultório e na mesma consulta. Como fazer valer o abençoado serviço médico à vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso da sua opinião e de sua autoridade? Naturalmente, constituiria pieguice rogar à sociedade a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância, incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Só um instantinho. Aqui, espera aí só um pouquinho, pessoal, só achando um ponto aqui. Aqui, só um instantinho. Tá. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. E para finalizarmos aqui, meus amigos, lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Ou seja, né, o sexo em face do amor, da mesma forma que os olhos são para a visão e o cérebro para o pensamento. Interessante essa colocação, né, porque se nós analisarmos o sexo sem amor, é como nós imaginamos os olhos sem qualquer utilidade e o cérebro também sem qualquer utilidade. Não mais do aparelhamento de exteriorização.
Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Estou vendo um ponto de parada aqui para a gente não parar no meio do nada. Só para fecharmos então. Lembremos aos corações desalentados. Já vi aqui. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra, e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais, e, contudo, suas energias fecundantes renovam a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do mestre que, desse modo, se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-lhes ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. Então a gente para por aqui, tem bastante coisa para ver ainda, porque fala aqui para nós, por exemplo, a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. É aqui que nós vamos, então, continuar na página 152. Então, muita coisa nós temos ainda para ver aqui. Esse é um capítulo bastante longo. 152, nós vamos até 158. Então, temos mais aí 6 páginas para poder estudar, analisando somente nessa palestra. Grande parte da palestra que André Luiz aqui participa, depois ele vem aqui conversando um pouquinho com o Calderaro sobre esses aprendizados. E aqui é importante, porque faz uma diferenciação entre sexo e amor, todas as dificuldades que nós vivenciamos no campo afetivo, e dos transtornos, porque tudo gira em torno das influências do comportamento sexual no nosso psiquismo, levando até mesmo ao extremo da loucura. Então, algo bastante grave e problemático que nós ainda precisamos sublimar. E é por causa disso que nós temos, desses desvios da loucura e tudo mais, que nós temos, por exemplo, o caso de estupros, o caso de violência nas relações afetivas, das infidelidades, nós temos ali o próprio aborto como uma consequência, o desregramento, a falta de respeito que o indivíduo tem com o próximo e consigo mesmo. Então nós poderíamos aqui trazer várias situações, e a gente vê que essas gerações, essa geração atual que nós estamos vivendo, até mesmo o Alberto Almeida o Dr. Alberto Almeida faz uma palestra sobre isso, direcionada aos jovens, durante um trabalho com a juventude, falando sobre o ficar. O que é o ficar exatamente? Nós estudamos também lá no livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo. O ficar, quer dizer, você fica, vive as sensações, mas você não se compromete. E hoje é uma tendência. No passado, um simples olhar, um simples pegar na mão já desencadeava uma série de sensações. Hoje não, hoje os jovens se envolvem de uma forma bastante complexa, numa idade muito precoce, sem estarem psiquicamente preparados para isso. E eis então ali todos os problemas que nós encontramos hoje. Muito bem, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo, tem bastante coisa para ver mais uma vez ainda, e nós continuamos na nossa semana que vem. Acredito